Terminou agora a primeira mesa da tarde do segundo dia das 6ª Jornadas de Criminologia. Vamos ao encontro dos nossos repórteres para nos darem o ponto de situação. Comece contigo, Daniel. Comigo tenho já o Tenente Coronel Ferreira, diretor da CEPNA, uma secção da GNR que se dedica à proteção da natureza e dos animais. Nos mídias ouvimos falar muito do tráfico de mulheres, armas e drogas. Devíamos ouvir falar mais do tráfico de animais? Eventualmente sim, mas isso tem a ver com a proximidade que sentimos relativamente aos assuntos. O tráfico de droga é uma coisa que quase que nos invade, digamos, as portas. O tráfico de animais, porque passa aquele mais mediático, existe longe, não é? Os rinocerontes, os elefantes, são longe. Temos aqui também, mas passa-nos muito despercebido. Basta pensarmos, por exemplo, na enguia, no Meixão, que existe um tráfico. Deveria ser mais falado. Deveria, a fim de alterar comportamentos. A comunicação social tem um papel importante, ou muito importante nestas matérias, tendo em conta que é através deles que se consegue chegar mais longe, que se consegue fazer passar mais a mensagem e, portanto, naturalmente que se devia falar mais para que as pessoas tivessem cada vez maior consciência dos ilícitos e pudessem agir em conformidade, denunciando e evitando a prática desses crimes. Naturalmente que sim. Sr. Tenente Coronel, na sua opinião, as autoridades possuem o conhecimento necessário para detectar casos de tráfico de animais? Há alguma dificuldade. A maior dificuldade em termos de conhecimentos técnicos é a questão da biologia. Existem espécies que diferem umas das outras por pequenos pormenores, que só de facto os biólogos, os técnicos, é que conseguem perceber se estamos perante uma espécie protegida ou não. Por isso mesmo a própria Convenção CITES, que eu falei, prevê que há algumas espécies que de facto não estão em risco de extinção, mas que são próximas de espécies que sejam também condicionadas ao seu comércio. Nestes casos, o que é que nós fazemos? Habitualmente aproximamos-nos da autoridade científica, que no caso português é o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, para que eles venham nas ações de fiscalização connosco, que nos possam dar o apoio técnico e dizer de facto que estamos perante uma determinada espécie, para a partir daí podermos verificar qual é o melhor modus operandi para responder àquela situação. Por fim, e para terminar, considera que a sociedade está mais sensível no que diz respeito a este tema? Claro que sim. E a sociedade portuguesa, até por recentemente tivemos uma situação, há um ano e qualquer coisa, que houve a questão da criminalização dos maus-tratos. Brevemente, já aconteceu nos países europeus, teremos naturalmente um novo regime jurídico, um novo enquadramento jurídico dos próprios animais no âmbito do Código Civil. Os direitos dos animais, o ius animalum, está de facto presente, é cada vez mais importante para a sociedade, no fundo parafraseando Gandhi, que diz que o desenvolvimento de uma sociedade pode ser visto da forma como as pessoas dessa sociedade tratam os animais e, portanto, os animais estarão sempre presentes no nosso pensamento e cada vez mais. Muito obrigado, Sr. Tenente Coronel. Jéssica, foram as declarações do Tenente Coronel Ferreira, devolvo a emissão para ti no estúdio. Obrigada, Daniel. E no interior do auditório temos a nossa repórter Denise Pessoa. Encontro-me agora neste momento no auditório com a professora Laura Nunes, docente da Universidade Fernando Pessoa e que foi moderadora da mesa a que acabámos de assistir. Boa tarde, professora. Muito boa tarde. Antes de mais, dos tipos de tráficos que foram abordados, qual deles é mais frequente em Portugal? Pois, para isso eu teria que ter um conhecimento profundo e das estatísticas dos 4 tráficos, e não tenho de todo. Indubitavelmente, aquele a que me ligo mais, até porque me interessa e porque investigo, é o tráfico de drogas, que é muito frequente e somos a porta de entrada de muitas substâncias para a Europa. Constatamos hoje que somos receptores de tráfico de armas da Europa, portanto, num circuito inverso, mas não há tanto como, por exemplo, o tráfico de drogas, o tráfico de seres humanos e relativamente ao tráfico de armas, muito sinceramente desconheço os números e, portanto, não posso fazer aqui uma análise comparativa entre os 4 tráficos que teria que conhecer muito bem e que dominar em termos das estatísticas oficiais, pelo menos dos registros oficiais. Dos 4 tipos de tráficos também, qual é que lhe é mais sensível? Ora bem,
Em termos, enquanto investigadora, evidentemente estou muito mais próxima, porque investigo de forma muito direta o tráfico de drogas em contexto universitário, nas imediações das escolas. Também faço as análises, como referiu a doutora Catarina durante a mesa, a análise do tráfico de drogas ao nível europeu, em termos longitudinais. Portanto, sou mais próxima do tráfico de drogas enquanto investigadora. Quanto a ser sensível, pois sou sensível a todos eles, sobretudo o tráfico de drogas muito, porque acaba por hipotecar a juventude dos países industrializados de forma quase irremediável. Ao tráfico de seres humanos é impossível, não há ninguém que fique indiferente e, portanto, sou particularmente sensível, sobretudo porque somos um país em que o nível de vida é, de um modo geral, baixo, e isso também nos vulnerabiliza muitas franjas da população que sejam presas fáceis do tráfico de seres humanos. O tráfico de animais também, como se verificou, também mexe comigo. O tráfico de armas não tanto, se calhar porque é aquele de que conheço menos. E não porque mereça uma menor sensibilidade, digo eu. E agora uma última pergunta, qual é a importância da divulgação deste tipo de tráficos para a população? É imensa. Primeiro porque muitas vezes a população nem sequer se apercebe de que há este tipo de tráfico em Portugal num montante significativo, e é importante que o saiba. Depois, porque aumenta a sensibilidade das pessoas para este tipo de tráfico e muitas vezes acaba por ajudá-las a identificar sinais que podem indiciar a eventual presença de um tráfico ou de outro num determinado local, e só assim, só na posse desse conhecimento é que as populações podem cooperar até com as próprias autoridades e denunciar determinadas situações que considerem suspeitas. Não conhecendo o fenómeno, não conseguem identificar, logo não podem de forma alguma denunciar aquilo que não identificam. Portanto, é de todo importante, quer sob este ponto de vista, quer sob o ponto de vista de estarmos informados daquilo que de muito mal se vai passando no nosso país. E muitas vezes aquilo com que sem querer nós compactuamos. Vimos, por exemplo, a propósito de tráfico de animais, que até a composição do perfume que escolhemos pode ser uma forma de evitarmos determinados aromas que estão relacionados com produtos, com químicos, com hormonas extraídas de animais que são traficados. Portanto, a informação é essencial, indubitavelmente. Muito obrigada, professora. Obrigada eu pela oportunidade de aqui estar e parabéns pelo vosso trabalho. Obrigada. Muito obrigada. Jéssica, daqui é tudo, portanto devolvo-te a emissão. Obrigada, Denise. Fazemos agora uma pausa para dar lugar ao workshop Noções Fundamentais de Balística Forense, uma abordagem prática, orientado pelo mestre Tiago Cunha. Voltamos já de seguida, até já!